Diz o ditado que todo bom filho retorna à casa do pai. Essas duas personas, das quais eu vou me referir aqui nesse vídeo, não são lá tão bons filhos para a mãe pátria Brasil, mas estão quase de volta da onde eles fugiram, da casa de onde eles saíram, por motivos jurídicos, por motivos políticos, mas que já estão prestes a retornar para dar conta dos seus atos e das suas ações. De quem é que eu estou falando? Você vai saber nesse vídeo. Eu sou Marcos Barros e esse é o nosso canal GeoEd. Então vamos lá, Eduardo Bananinha ou Eduardo Bolsonaro, como ele é conhecido nas redes sociais e juridicamente, politicamente. Vejam bom, esse saiu do país há algum tempo, já fiz vídeos aqui inclusive falando sobre o comportamento, as atitudes, as ações dele. Saiu gritando, xingando, fazendo de tudo contra o país onde ele nasceu, o Brasil, que segundo ele vive numa ditadura comunista, numa ditadura da toga judiciária. Só ele consegue enxergar isso. Mas diante do comportamento dele anormal, dá para notar que a cabeça não está funcionando muito bem, então ele pode, obviamente, criar qualquer fantasia na cabeça dele e vociferar como se fosse verdade. Mas olha só, o todo-poderoso Eduardo Bolsonaro, que era o homem que nos Estados Unidos tudo só acontecia por causa dele, qualquer coisa relativa ao Brasil tinha que passar por ele e pelo companheiro dele, o tal do neto do ditador Figueiredo, que lá vive também foragido, caiu por terra. As coisas não estão funcionando bem assim. Desde a conferência da ONU, em que Trump ensaiou rolou uma química, ou seja, uma aproximação com Lula, só que a química, muita gente deve estar pensando que é uma química corporal, de magnetismo pessoal que aproximou os dois. Não, a química que ele se refere são terras raras, minérios, sabe? Aquela última colunazinha lá da tabela periódica, de quem estudou um pouco de química, chamada de latanídeos, exatamente, essa é a química que ele se refere. E uma química de muita importância e que vale bilhões, trilhões de dólares. E importância de poder e geopolítica, porque os Estados Unidos não têm esses minerais e precisa deles para tocar sua indústria, inclusive a indústria bélica. E nessa hora de feijão pouco, farinha pouca, meu pirão primeiro, piorou quando a carne está cara nos Estados Unidos e muito pouco. Aí sim, primeiro maga. Eu acho que foi isso que Eduardo Bolsonaro se enganou. Então, nessa reaproximação da diplomacia brasileira com a diplomacia estadunidense, dos dois governos, vai sobrar para ele. Porque ele era o elo e, segundo ele, as coisas aconteciam bem ou mal para o Brasil. Bom, diante de tantos vídeos que ele criou provas contra ele, só resta a condenação, porque as provas ele mesmo construiu. E processo ele já tem contra ele na justiça, que é bom que se diga que ele não tinha quando ele saiu do Brasil, ele passou a ter depois por causa das ações dele lá, que é a de tentativa de atrapalhar o processo judicial do pai dele aqui no país. Bom, ele deveria ser julgado por crime de traição à pátria também, mas ele não foi nem sequer ainda cassado pela Câmara dos Deputados. O Hugo Mota lá, apadrinhando ele, carregando ele, não providenciou a cassação dele, por mais que a população brasileira exija que isso seja feito. E por mais que o cara mostre o descompromisso dele com o país em que ele vive, com mentiras, falsidades, alegações, xingamentos de todo tipo, o que prova que o rapaz está completamente depreciado de suas faculdades mentais, isso aí não tem dúvida, ou fazendo uso de algum tipo de substância psicotrópica, chá de cogumelo, queimando erva, qualquer coisa desse tipo. É o que dá para aparecer. Inclusive esse último vídeo aqui que ele fez, e que ele aparece gritando, ameaçando, esbravejando, e tem hora que chora, tem hora que grita, tem hora que Deus sabe o quê. Bom,
o interessante é que ele está para voltar. Com certeza, as negociações que estão acontecendo entre os dois países vai culminar com a deportação dele, porque ele não é cidadão norte-americano. E mais cedo ou mais tarde a ICE vai pegar ele. Tanto vai que ele anda com medo, assustado. Haja visto que até o carro que estacionaram próximo à residência dele lá nos Estados Unidos foi o suficiente para a paranoia dele ir lá para cima, dizendo que era a Polícia Federal que estava atrás dele lá nos Estados Unidos, como se isso fosse possível de acontecer. E ele sabe que não é. Era mais fácil que fosse a ICE, a Polícia de Imigração de Trump, que está pegando todo mundo e botando para fora do país. Então é de se esperar que não vai demorar muito. Ele vai ser deportado sim, com certeza, e ele próprio sabe disso. Ele tem o direito também, ele tem a possibilidade de fugir para outro país. Mas aí a Interpol vai atrás dele. Vídeo que aconteceu com Zambelli, que está na Itália presa. Essa é o segundo caso que nós estamos aqui para falar no vídeo. Essa está para ser deportada também e não dura muito. Olha só. O Ministério Público hoje, dia 22 de outubro, simplesmente deu parecer favorável, o Ministério Público lá da Itália, à deportação dela. Pois é, cabe ao Ministério Público fazer esse trabalho de análise, de defesa dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos de cada país e também abrir processos e dar um parecer sobre o caso de condenação ou absolvição, de acordo com cada caso em particular. No caso dela, o Ministério Público italiano já deu o parecer pela deportação, o que, óbvio, vai impactar, sim, na decisão do juiz quando for julgar o mérito do processo dela. Olha, ela vai ser deportada, isso aí tenho certeza, porque todos os recursos que ela impetrou para que ela fosse solta, que o processo fosse extinto, para que ela voltasse cumprir até esse período aí dentro de casa, nada foi aceito pela justiça italiana. Tudo caiu por terra. Os advogados dela tomaram tudo a zero. Agora, com esse parecer do Ministério Público de que ela deve ser deportada, encerrou a carreira dela. Óbvio que ela tem direito a recursos, é decisão em instância, tem instâncias superiores, ela vai recorrer a todos. A justiça lá me parece que não é tão lenta aqui, está sendo até célere e também é um pouco rigorosa, já visto que nada do que ela pediu a título de recursos não conseguiu, ela continua presa. Então, 2026, com certeza, Zambelli está de volta para casa para cumprir a pena, que ela já tem 2 processos condenados, um de 10 e outro de 5 anos, isso dá 15 anos de prisão, ou fazer um acordo com a justiça brasileira, abrir o bico e delatar um monte de gente que ela sabe muito de muitos crimes e coisas erradas, que ela participou junto com outros indivíduos do grupo político e ideológico dela. Aí é uma decisão dela. Ela pode cumprir a pena dela ou ela pode fazer uma delação premiada, não sei. Se a ela tem alguma coisa também que some, que ajude para diminuir a pena dela em um acordo com a justiça. De qualquer forma, vai ser extraditada, isso não tem dúvida. Me parece que já é um consenso entre os juristas, inclusive. Essa decisão do Ministério Público selou de vez a carreira dela de condenada e de presa na Itália, e ela deve vir cumprir o resto da pena dela aqui no Brasil. Com certeza. Esses 2 casos são emblemáticos. Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, deportados de volta, os filhos pródigos que a casa da mãe Brasil retorna, agora a pagar pelos seus crimes. E nós estamos aqui para ver e acompanhar esses fatos. Até lá, eu lhe peço, deixe o seu like, faça seu comentário, o que é que você acha do retorno desses 2 Jedi que não tem mais a força? O que é que você acha de eles virem pagar pelos seus crimes aqui no Brasil? Deixa o like aí no vídeo, deixa o seu comentário, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, assista nossos outros vídeos que tem muita coisa interessante aqui no canal e até a próxima.